Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, bom dia! Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Sábado, 20 de novembro de 2021. Ouçamos com atenção o Santo Evangelho de hoje, narrado pelo evangelista Lucas, capítulo 20, versículos 27 ao 40. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição. E lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro casaram com a viúva, e assim os 7 todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando o chama o Senhor, ó Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar alguma coisa a Jesus. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras nos dê sabedoria, nos capacite para compreendê-las e perdoe nossos pecados, iluminando nossas vidas. Assim seja. Amém. Bem, é uma história, de certa forma, complicada, porque nós dizemos assim: eu sou casado, vivi a vida inteira com a minha esposa, certamente, quando nós morrer, nós nos encontraremos lá no céu. Bem, aqui nós vimos a resposta de Jesus quando os saduceus perguntaram a ele, nessa questão, que havia os 7 irmãos e todos se casaram com a mesma mulher, porque segundo eles na lei de Moisés, quando um irmão casava e não deixava filho, por lei era o outro irmão que deveria se casar com ela, até alguém deixar a descendência. E nesse caso aqui, 7 irmãos todos se casaram com a mesma mulher e ninguém teve filhos. Todos eles morreram. Por fim também a mulher morreu. E aí eles perguntam a Jesus, lá no céu, de quem será a esposa, porque ela casou com os 7. E Jesus categoricamente responde com uma sabedoria impressionante. Bem, se há ressurreição e eles ressuscitaram, foram dignos, olha o que Jesus falou: se forem dignos da ressurreição,
lá nos céus não se dão mais em casamento, nem homem nem mulher, porque lá no céu serão como anjos. Então, esta vida de casamento é terrena, ela é aqui. Por isso, Deus instituiu o matrimônio para a procriação, para que nós dessemos continuidade num plano de Deus. E não vem ao acaso que quem quer que seja, que morreu, mesmo que venha a ser digno da ressurreição, conforme Jesus falou aqui na palavra, que lá no céu ele vai se encontrar com a sua mulher. Não, ficou caracterizado aqui que isso não existe. Todas aquelas pessoas que forem dignas da ressurreição, elas serão como anjos lá no céu. Então lá não vai ter esse negócio de casamento, minha mulher, meu irmão, não. Lá todos serão anjos, todos serão igualzinhos e todos serão anjos louvando, subindo e descendo, conforme narra a palavra de Deus em outras oportunidades, sobre a face de Deus, porque estarão contemplando o Senhor Deus continuamente. Mas para chegar neste ponto, é preciso que sejamos dignos da ressurreição. Qual é essa ressurreição? A ressurreição em Cristo Jesus. Todo homem, toda mulher que tiver fé em Cristo Jesus, se converter seriamente em Cristo Jesus, todos esses renascerão novamente. Após a morte, eles ressuscitarão, ou seja, eles vão à ressurreição, serão dignos da ressurreição. Aí, a ressurreição que Jesus se refere não é o nosso corpo e matéria que vai estar lá no céu. É o nosso espírito, aquele espírito que ele criou e deu para cada corpo nosso. Para todos nós temos um espírito criado e designado por Deus. Agora, para que nós ganhamos a ressurreição, é preciso que nós nos tornamos dignos dela. E como nós nos tornaremos dignos de ganhar a ressurreição? Vivendo atentamente, observando a palavra de Deus, vivendo segundo a vontade de Deus, na obediência, na convivência com a família, com os irmãos, com os amigos, enfim, integrado totalmente na sociedade, de forma aplausível a Deus, que agrade a Deus. Amados irmãos, tenham todos vocês uma excelente e maravilhosa final de semana, né? Que estamos hoje, final de semana, sábado, amanhã, domingo do Senhor. E amanhã, se Deus quiser, se o Paizão do céu permitir, a gente está de volta para narrar aqui mais um Evangelho. Embora eu, indigno de pertencer ao número dos filhos de Deus, embora indigno de estar falando da palavra de Deus, porque sou um pecador, reconheço profundamente que sou um pecador, mas Deus me dá esta condição e eu estou aqui falando algumas coisinhas a respeito da palavra de Deus, que a palavra de Deus ela é vida, fonte de vida, cura, libertação e, acima de tudo, salvação para todos. Abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.